Sabe que eu estava ouvindo de um pastor na TV, né? Que ele, por ver as ruas vazias, por todo mundo estar em casa, aí ele estava dizendo aqui, tá parecendo a volta de Cristo, as ruas estão vazias, parece que o povo sumiu. Então ele estava abordando esse assunto, ele dizendo assim, que parecia a volta de Cristo. Mas, segundo o entendimento da graça, e é um assunto que é tão abordado, Jesus, os crentes estão tudo com medo. Será que Cristo voltou e eu fiquei? E, como eu disse no outro vídeo, ele já voltou. Cristo voltou e eu fiquei? Como é que Cristo voltou e eu fiquei? Ele voltou lá atrás. Ele voltou no ano 70, quando ele mesmo disse, né, para o sacerdote, que aquela geração, esta geração não passará sem que tudo aconteça. Era aquela geração daquela época. E o sacerdote ia ver. Será que o sacerdote está vivo até hoje? Porque se Jesus disse que ele ia ver, então ele viu. E naquele momento ele rasgou, o sacerdote, né? Rasgou as vestes, porque os judeus, eles sabiam que aquela palavra que Jesus estava falando era uma punição que ia vir. Uma punição que ia vir lá na frente. Então ia vir o julgamento. E no ano 70 aconteceu. Veio a destruição do maior símbolo da lei, que era o templo. Da lei mosaica, onde os sacrifícios eram feitos, onde o povo ia ali, os judeus, né? Nós estamos falando dos judeus. Dos gentios não ia naquele lugar. Não ia fazer sacrifício nenhum, não ia oferecer animal nenhum. Eram os judeus que iam oferecer um animal no lugar, né, de pedir perdão pelos seus pecados. E ali ele saía, apresentava o animalzinho perfeito ao sacerdote. O sacerdote não olhava nem para a cara do sujeito, porque se olhar para a cara do sujeito, pecador, não ia dar muito certo não. Então o que é que fazia? Ele olhava para o animal. Se o animal fosse perfeito, aquele sacrifício seria aceito. Entende? Agora, se trouxesse um animal manco, cego, coxo, um animal com defeito, filho, você vai sair com o seu pecado, traga um animal decente, um animal perfeito, para que seja colocado no seu lugar. E assim, naquela época, para os judeus, Jesus veio como quem? Como o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como um Cordeiro perfeito, tirou o pecado e ali ele se entregou. Então, naquela época acontecia desse jeito, né? O sacerdote não olhava para o pecador, olhava para o animal. Se fosse perfeito, era aceito o sacrifício, era aceito a oferta do pecado. E aí nós lemos aqui no livro de Efésios. No livro de Efésios, 2:4, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, nos séculos que ia vir, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Você é salvo pelo quê? Pela graça.
mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Ninguém fez nada para ser salvo. Quem fez foi Jesus Cristo. Quem fez foi o Cristo. Não de obras para que ninguém se glorie. Sabe aquele negócio? Eu fiz por onde ser salvo, eu faço isso, eu fiz aquilo, e aí eu tenho méritos para ser salvo. Não, aqui está dizendo diferente. Segundo Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nesse novo pacto, homem nenhum se gloria pelo que fez. Ou não, eu aceitei Jesus naquele tal dia, eu fiz isso, a partir daquele momento, entende? Essa obra que você fez não é obra redentora. A obra redentora quem fez foi Jesus Cristo, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão, muito antes, preparou para que andássemos nela. Andássemos em quem? Na obra que ele fez. Ele preparou de antemão, não fomos nós que preparamos. Então, vendo todo nesse período que todo mundo está confinado, estamos todos dentro de casa, né? E agora os templos fecharam, os lugares onde se chamava casa de Deus fechou, e agora onde eu vou congregar, quem vai botar a mão na minha cabeça, quem vai orar por mim, eu vou estar na cobertura de quem, e agora onde é que eu vou cear, onde é que eu vou me batizar? Os batismos que estavam marcados para o próximo domingo, e agora se Jesus voltar e eu não fui batizado, e é pavor, e é medo, e é aquilo. Você já foi batizado com Cristo na cruz. Hoje nós ceamos com Ele no Espírito. Entende? Não é nada mais material. Entende? Não é nada mais coisas materiais. Todas as coisas agora são espirituais. Você foi batizado com Cristo na cruz. Entende? Com Ele morremos e com Ele ressuscitamos, e ali houve o batismo naquela cruz. Nós fomos batizados com o sangue de Jesus. Você quer batismo maior do que esse? Um batismo na água? Aquilo era no pacto passado, onde João, a Lídia, e que é que vocês vieram fazer aqui, raça de víboras? Que os judeus foram ali também, os fariseus foram ali curiosos, ver o que ele estava fazendo. Foi quando ele falou essa palavra. E João, que é graça, ele veio preparar o caminho, entende? Era uma preparação para o caminho, um novo e vivo caminho, um novo pacto. Amados, a única confusão é essa, é saber em que pacto você está. Você está no velho ou você está no novo? Tentando viver o velho no novo não dá certo. Jesus mesmo disse isso. Não pode botar remendo velho em pano novo, que a rotura vai ficar maior. Entende? Não coloque vinho novo em odres velhos. Essa questão toda. Nós não podemos querer viver do pacto passado, querer fazer as coisas que os judeus faziam nesse novo pacto, que não vai dar certo. Não vai dar certo. O pacto foi mudado. Ele disse que agora o pacto é uma nova aliança no meu sangue. Nós já fomos, amados, nós já fomos batizados nele. Jesus já voltou. Agora eu fiquei. Nós vamos trazer qualquer dia desses, né, os versículos todos, porque quanto medo existe da volta de Cristo. Se Cristo voltar hoje, você está preparado para subir com Ele? Todos
fica trêmulo. Não, Jesus, não volte agora não, porque eu preciso ainda me preparar. Sabe, esse tipo de medo é porque quer viver o velho pacto, quer uma esperança futura de que Cristo vai voltar, vai salvar a sua igreja. Então isso é pregado dentro das igrejas, das chamadas, né, dos locais, igrejas. E isso causa muito medo nas pessoas. Causa, porque em mim causava medo. Quando o pastor dizia que Cristo, a igreja, você está preparado? E nenhum ser humano se sente preparado. Agora, quando ele tem o conhecimento da graça, que Cristo já preparou ele. Porque não somos nós que nos preparamos, Cristo nos prepara. Então, quando a gente tem esse conhecimento, o medo vai embora. Sabe? O medo vai embora, você não tem mais medo. Porque Cristo já te preparou. Quando você morrer, sair dessa carne, o encontro já está certinho, garantido com Ele. Entende? Os eleitos, para os eleitos, para aqueles que já foram predestinados. Então, muitos medos. O bicho papão, os medos, o diabo. Irmãos amados, eleitos, que já conhecem quem é o diabo, né? O diabo não é aquele apresentado pelos gregos ou pelo catolicismo como um ser de cauda, de tridente, de chifre, onde mostra aquele monstro que apresenta ali como o diabo. Tudo uma mitologia, sabe? Uma mitologia que traz pânico, medo nas pessoas. O diabo se leva. E agora com o coronavírus, diz que o diabo se levantou para destruir a igreja. Quero dizer que Deus não tem um adversário à altura dele. Não existe adversário para Deus. Ele é o supremo, ele é o poderoso, ele é tudo, ele é o maior. Não tem adversário para Deus. Não existe. Você acha que existe um adversário para Deus? Não existe. Ele é o poderoso. Pode acreditar, ele é o poderoso e não tem um adversário para ele. E aí, gente linda, você é salvo pela graça. E isso não vem de você, é um dom de Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Hoje nós somos salvos. Jesus veio nos salvar, o Evangelho veio nos salvar, não para a vida eterna, porque isso desde antes da fundação do mundo, ele já garantiu salvação para os seus eleitos. Mas ele veio nos salvar dessa perversidade, dessas mentiras. Ele veio nos salvar de um sistema montado, onde tem todo esse engano e nós não conseguimos ver a salvação tão de perto. Então ele não veio nos salvar para o céu. Ele veio nos salvar de desse sistema, desses ensinamentos de homens. Entende? Veio nos salvar disso. Dos ensinamentos de homem, porque salvo e eleito você é desde antes da fundação do mundo. Isso não é bom saber disso? Quando você tem conhecimento disso, o medo vai embora. Você está preparado porque Cristo te preparou. Nós não somos preparados porque nós achamos que nós fizemos tudo certinho e estamos preparados. Não, nenhum ser humano se sente assim. Agora, quando você tem o conhecimento que Cristo te preparou, aí você descansa. Aí você descansa. Tá bom? Eleito abençoado. Descanse nisso aí, ó, na obra redentora de Cristo.